Então, turma, não sei se vocês, se muitos conseguiram entregar, acredito que ninguém aqui chegou a me entregar esta atividade, já pude aqui observar, então acho que ficou muito corrido aí, né? Só Raquel chegou a me entregar essa atividade, né? Tá aqui a atividade, não, foi isso. Dia 3 não foi, Raquel, que você me mandou, né? Tá, vamos lá, vou fazer uma apresentação, vou só parar aqui de compartilhar um pouquinho. E aí a gente vai dar uma olhada nesse texto aí, eu colocar no Word, fica bem melhor. Vocês realizaram a atividade? Quem realizou a atividade, por favor, coloque o nome no chat aí. Professor, eu fiz essa atividade. Coloque aí no chat. Isso é importante, gente. Temos que responder todas as atividades passadas. Isso é importante, a participação de vocês. Raquel respondeu, já tem uma pessoa. Raquel, pode ligar o microfone hoje? Pode ligar o microfone? Ah, no momento não. Certo. Tá, tá. É meio complicado, né? Meio complicado, que a câmera já não fica ligada. Não sei se realmente estão presentes aí, quem está presente. Tem um problema do microfone. Complicado, né? Complicado, mas vamos lá. É complicado, quer participar, é, e aí, se esforçar aqui para. Deixa eu ficar calado, é melhor. Vamos lá. Então, muito bem. Foi essa atividade que eu passei de filosofia, né? Estou corrigindo hoje, né? Deixei dois textos simples sobre John Locke, que é o filósofo, o qual nós estamos conversando, né? Esse é o principal filósofo que daqui em poucos dias, né, nós teremos simulado, né? Vai ser o bicho-papão aí para vocês, né? Vamos ter simulado, né, de filosofia, e de sociologia. Vocês precisam se preparar. Então, vamos ler, né? Eu vou ler e aí a gente vai conversando, tá bom? O texto 1 diz assim: o texto 1, ele foi retirado do segundo tratado sobre o governo, ensaio referente à origem, extensão e o objetivo do governo civil. Professor, o que é isso? Bom, é um texto que foi extraído do pensamento político de John Locke. Diz assim: tendo o homem nascido com o direito à liberdade perfeita e em pleno gozo de todos os seus direitos e privilégios da natureza, da mesma forma que qualquer outro homem ou grupo de homens no mundo, tem ele por natureza o poder, não apenas de preservar sua propriedade, ou seja, sua vida, sua liberdade,
seus bens, contra as depredações e intentos de outros homens, como também de julgar e punir as violações dessa lei por outros, sempre que qualquer número de homens se reúne em uma sociedade, de modo que cada um renuncie ao poder executivo da lei e da natureza e confie ao público, então, e somente então, haverá uma sociedade política ou civil. Quais são as partes mais importantes desse texto para nós? Ele está nos chamando a atenção para a questão do direito, o direito à liberdade, a liberdade perfeita, é um direito natural, ao qual o ser humano tem, todo ser humano tem, precisa ter, é um direito natural, né, a liberdade, né? Outro ponto, ele diz que o ser humano precisa preservar a sua propriedade. Qual é a sua propriedade? Não estou falando somente aí de bens materiais, não. Né? Estou falando também de direito. Direito, um bem valioso, uma condição com a qual eu possa, eu possa gozar em liberdade, tá? Eu possa vivenciar como cidadão. E quais são? A vida, a liberdade e os seus bens. São as três propriedades principais do ser humano, né? Contra as depredações e intentos de outros homens. Ninguém tem o direito de tomar a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. E isso é selado por meio de um contrato social, por meio de um pacto, de um acordo que é estabelecido pelo Estado, tá? E mesmo o Estado tem o Estado sendo representado pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, precisa zelar, né? Precisa zelar por isso, tá certo? E John Locke, ele não está descartando a sociedade civil política, ele diz que a sociedade política e civil, ela é importantíssima, né? É importantíssima, sendo que ele também reconhece o direito natural à liberdade, ok? Até aqui tudo bem? É um texto simples, tranquilo, sem, sem, sem jogo de palavras, sem ambiguidade, é direto, né? O texto é direto, tá? Vamos para o segundo texto. Tranquilo, Pedro? Tá bom então, Pedro. O segundo texto é basicamente um resumo, né, sobre o pensamento de Locke. Basicamente aí um resumo sobre o pensamento luciano de política, né? Diz assim, segundo para John Locke, no segundo tratado sobre o governo civil, a legitimidade do poder político, base do governo civil, legitimidade do poder político, que é base do governo civil, encontra-se radicada no consentimento unânime dos governados. O que é esse consentimento unânime dos governados? É o consentimento do povo, de nós, cidadãos. Com efeito, segundo ele, não é qualquer pacto que põe fim ao estado de natureza entre os homens, mas apenas o acordo mútuo pelo qual todos se obrigam juntos a constituir uma comunidade e a formar um, um corpo político. É por meio do acordo mútuo, que é a mesma coisa, que é sinônimo de contrato social, pelo qual todos se obrigam a constituir uma comunidade, o mesmo corpo político. É o que nós estamos vivenciando, né? É o que nós vivenciamos na República, né?
hoje, né? Todo ser humano vive diante, nós somos obrigados a cumprir leis, né? Sejam leis boas, menos boas ou ruins, né? Porque são acordos que são decididos pelos três poderes, tá? Assim, a justificação do exercício do poder civil não se encontra na tradição e tampouco na força, veja bem. O exercício do poder civil, ele não está na tradição e ele também não está na força. O contrato Lockeano, o contrato em John Locke, diferentemente do contrato hobbesiano de Thomas Hobbes, é firmado por homens que iguais, absolutamente livres e dotados de razão, concordam mutuamente em formar a sociedade civil, confiando-lhe o propósito de preservar aquilo que lhes pertence, em sua condição natural, ou seja, proteger e consolidar seus direitos naturais e inalienáveis. Quais são esses direitos, professor? É o que eu já falei para vocês. A vida, a liberdade e os seus bens. O Estado, ele serve para isso. Tá? Então, o contrato Luckiano, ele tem a pretensão de proteger e consolidar os direitos naturais inalienáveis e irrenunciáveis. Vida, liberdade e bens. Intentam, por meio do pacto, evitar e remediar as inevitáveis inconveniências do estado de natureza, quando, pela ausência de juízes e de leis positivas, cada indivíduo exerce seu poder de julgar e punir por qualquer dano que lhe foi causado. Então, o Estado, no que se refere ao poder judiciário, à aplicação de leis, à efetivação de punições, ele, mediante um acordo, como, por exemplo, digamos assim, quais são os documentos, quais são as leis, de fato, né, que regem, por exemplo, a nossa justiça, o sistema judiciário. Primeiramente, a Constituição Federal do Brasil. É a Constituição Federal, a Magna Carta, de 1988, e, e em desdobramento o Código Penal, que então precisa ser atualizado, né, e demais, de fato, os outros códigos, né, que regem para conservar, né, os direitos do cidadão. Né. Sem isso, como é que seria a nossa sociedade? Eu acho que nós viveríamos em um período de desordem, de barbárie, de muito medo, tensão, e também seria um período de fazer violência com as próprias mãos, né? Sem esses códigos, sem esses acordos, né? Acredito que nós vivenciaríamos tudo isso, né? Um clima, uma situação de desordem, de justiçamento, ou seja, cada um pode fazer pode fazer justiça como bem entender, né? Seria um caos, né? Para John Locke, só existe uma sociedade política onde cada um dos seus membros renunciou a esse poder natural e depositou nas mãos da comunidade civil nas mãos da comunidade política, perdão. Há de se ressaltar que, diferente de Hobbes e outros contratualistas, John Locke não concebe um pacto de sujeição.
no qual os pactuantes, ou seja, nós, os cidadãos, se submetem a um poder comum. Olha um dado importante, uma informação preciosa sobre John Locke. Ele concebe esse pacto, esse acordo, né, pela associação, é uma associação pela qual os homens consentem em formar uma sociedade política, ou seja, os homens, pelo exercício livre, natural e lúcido da razão, eles se juntariam, se associariam, para formular e consentir leis que fossem eficazes para organizar uma sociedade política. E nela o povo é o verdadeiro detentor de um poder soberano. O povo é soberano, muito mais do que o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Ele outorga aos poderes constituídos do governo civil a sua confiança, sem submeter a eles. Quero aqui lembrar que o povo, ele é soberano, né, enquanto em estado de lucidez, né? Em estado de lucidez, é, os acordos que, em geral, que em comum, eles são decididos, eles acontecem mediante o uso livre e lúcido da razão, ok? Isso não acontece em uma situação de desespero, de caos, e de forma irrefletida, não. Por essa razão, a rebelião apresenta-se como uma possibilidade caso a autoridade civil não cumpra seus objetivos. Quando se fala de rebelião, revolta, por exemplo, tirar uma pessoa do poder, né? Tirar uma pessoa do poder, é, destituir um governo, por exemplo, né? Deixa eu colocar assim, destituir um governo, ou dissolver o parlamento, alguma coisa do tipo, né? Isso só acontece em último caso, tá? Principalmente em se tratando de Brasil, por exemplo, de uma república democrática, a autoridade civil ela é retirada quando não cumpre os seus objetivos. E o povo, em sua maioria, detém a voz, detém a vez. Né? Até aqui tudo certo? Posso continuar? Pronto, vamos lá. Enfim, a justificação do poder político legítimo conjuga duas faces indissociáveis do contrato luquiano. Quais são essas duas interfaces? As duas interfaces do contrato de Luke. Luciano é contrato de Luke. Sua constituição a partir do consentimento mútuo, firmado por homens livres e iguais. Esses homens livres e iguais que se unem voluntariamente. Sua finalidade é garantir a segurança das três propriedades que cada indivíduo tem, que cada indivíduo possui: a vida, a liberdade e bens. Realiza-se assim a instituição de um verdadeiro corpo político, regido pela vontade de seus membros para alcançar a paz comum. Essa paz, ela se dá mediante a garantia, né? A a garantia segura dos três bens, das três propriedades para John Locke: vida, liberdade e bens. Pronto. Até aqui tudo certo? Quem não fez essa atividade, gostaria de fazer e de falar? Raquel, você que respondeu essa atividade, o que foi que você compreendeu disso? O que é o contrato de Locke? O que é o contrato de Locke?
E aí, gente, vocês não leram nada, né? É assim. Olha, a Adila aí está começando está começando a escrever, né? Beleza, que direitos básicos são esses? Vamos lá, Raquel, vamos lá, turma. Sim, liberdade é o primeiro dos direitos, né? Isso é importante, muito bem. Bom, todos fizeram o resumo, acredito que não, né? Somente Raquel me enviou o resumo, né? Só Raquel aqui pelo e-mail quem me enviou o resumo, né? Vocês precisam responder, né? Vocês precisam responder melhor isso, né? Então, quando eu passo uma atividade, eu gostaria de receber o retorno, né? Uma atividade, ó, qual que foi que eu pedi só para vocês, né? Coisa simples, eu vou descer aqui, ó. Pronto. Olha o que foi que eu pedi para vocês, ó. Faça em até 15 linhas, faça um resumo em até 15 linhas sobre o pensamento geral de John Locke, se utilizando desses dois textos aí. Foi isso que eu pedi para vocês, tá? E agora, pode começar agora? E eu vou cobrar essa atividade, viu? Vamos lá, eu vou fazer a chamada, fica assim melhor. Ok, Raíssa, ok. Já vou deixar outra atividade para vocês, né? Só vou acumular atividade hoje, né? Tá muito bem, vou fazer a chamada aqui, né? Porque alguém que está com o microfone aberto poderia esclarecer um pouquinho mais sobre isso, ou não?
Pronto, abri aqui. Muito bem. Então, estou na sala com Ágila, Cláudio. É Cláudio ou Cleive? Denison, Giovana, Isabela, Juliana, Cauane, Luísa, Marcelo, Pedro e Raquel. Ok. Eu vou fazer aqui a chamada. Quando eu faço chamada, eu não fico olhando aqui para a tela, não. Às vezes vocês escrevem presente, tudo, e eu só vejo depois, né? Quando vejo. Espera aí, só um instante. Ok. Dia 10, beleza. Ádila está presente. Clara Regina. Cleive. É Cláudia, né? Clara tá aí, deixa eu ver. Clara não veio, né? Ok. Cláudia Daniel. Demétrios. Denison. Gustavo Henrique. Gustavo. Tem gente aqui que participa, que não participa da aula, né? Geralmente não participa. De forma alguma. Isabela. Isabela tá aí. Juliana também. Cauane. Cauane também tá aí, né? Beleza. Luísa Fontes. Luísa Fontes está aí também. Ok. Marcelo Henrique. Marcelo está? Tá aí. Marcelo, bom dia, Marcelo. Pedro Gabriel. Raíssa, Raquel. Renan, nunca vi. Renan. Ian Henrique. Ian Henrique saiu do colégio, foi? Ian Henrique. Ah, tá bom. Eu também não sei, não. Ok, também não sei, não. Muito bem. Vou passar aqui um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo bastante explicativo. Vai ser será a próxima atividade. Será a próxima atividade de casa, né? Por enquanto, eu tenho que mostrar o passo a passo sobre o John Luke. E preciso que vocês realizem essa atividade aqui, ó, sobre o pensamento geral dele. Isso é coisa importante. Para isso, eu preciso do empenho de todos, né? Indiscutivelmente, né? Será que eu posso confiar em vocês? Ou não? Minha aula só foi tirada para isso, né? Ó, só para a gente discutir esse texto, para eu fazer uma avaliação escrita, né? Se vocês tivessem me enviado o texto por e-mail, uma avaliação oral, né? Mas coisa mais uma vez fica assim, né? Vocês não estão respondendo a atividade, né? Não estão, né? Só alguns aí, né? Ok, eu vou passar uma atividade para vocês, certo? Uma atividade que é uma atividade de casa, né? E será baseado nesse vídeo que eu vou passar agora aí para vocês, ó. Se liga aí. Será uma forma da gente conhecer melhor, né, os filósofos. Isso é importante. Visualizaram o vídeo? Então, eu trago aí um podcast muito bom, né, que faz uma recordação, né, de quem foi John Locke, né, e morre John Locke, o pai do liberalismo, em 28 de 10 de 1704. Então, vamos ver aí como seria esse anúncio hoje, né? Vamos lá. Está no ar a Rádio Libertadora
Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 28 de outubro de 1704, morre John Locke, o pai do liberalismo. John Locke, amplamente reconhecido como o pai do liberalismo, morreu em 28 de outubro de 1704 em Harlow, oeste da Inglaterra. O filósofo e médico inglês é considerado um dos principais empiristas britânicos e formulador da teoria do contrato social. Sua obra teve grande impacto sobre o desenvolvimento da epistemologia e da filosofia política, influenciando nomes como Voltaire e Rousseau, bem como de muitos revolucionários franceses. A teoria da mente é a miúde citada como origem das concepções de identidade do self, figurando nos trabalhos posteriores de outros filósofos. Foi Locke o primeiro a definir o self por meio da continuidade da consciência. Ao contrário da filosofia pré-cartesiana, Locke defendia que nascemos sem ideias inatas e que o conhecimento é determinado apenas pela experiência derivada das percepções sensoriais. Locke nasceu em 29 de agosto de 1632, tendo crescido numa área rural perto de Bristol. Em 1647, ele foi enviado à prestigiosa Westminster School, em Londres. Diplomou-se em medicina em 1674, trabalhando intensamente com cientistas e pensadores como Robert Boyle, Thomas Ulysse e Rob Hooke. John Locke passou a se envolver com a política em 1672. 7 anos depois, escreveu a maior parte dos 2 tratados sobre o governo, em que expôs ideias sobre o direito natural e o governo, consideradas bastante revolucionárias para aquele período da história. Em 1683, na Holanda, ele redigiu as Cartas sobre a Tolerância. Somente voltou para casa após a Revolução Gloriosa. Na Inglaterra, o Ensaio acerca do Entendimento Humano, os 2 tratados sobre o governo civil e as Cartas sobre a Tolerância foram publicados em rápida sucessão. John Locke exerceu profunda influência sobre a filosofia política, em especial sobre o moderno liberalismo, ao separar os domínios da Igreja e do Estado. Suas reflexões sobre liberdade e sobre o contrato social influenciaram mais tarde Alexander Hamilton, James Madison, Thomas Jefferson e outros pais fundadores dos Estados Unidos. Contudo, a maior influência de John Locke foi no campo da epistemologia. Seu ensaio sobre o entendimento humano marca o começo da moderna concepção de subjetividade. Escrevendo suas cartas sobre a tolerância, em seguida às guerras de religião, formulou uma clássica reflexão sobre a tolerância religiosa, em que dizia que a religião não pode ser imposta pela violência e que isto levava apenas a mais desordem social. Críticos de Locke, além de o acusarem de hipocrisia por escrever para justificar sua defesa da liberdade dos capitalistas ingleses, também o acusaram de racismo. Locke era investidor no mercado britânico de escravos negros por meio da Royal African Company. Ele também foi secretário do Conselho de Comércio e Plantações e membro da direção do comércio. Locke usa a expressão propriedade tanto no sentido amplo quanto no sentido estrito. No sentido amplo, a palavra propriedade cobre uma ampla gama de interesses e aspirações humanas. Mais estritamente, refere-se a bens materiais, dizendo tratar-se de direito natural e derivada do trabalho. Dizia que a natureza por si só confere pouco valor à sociedade e que o labor despendido na criação de bens atribui a esse bem o verdadeiro valor. Locke acreditava que a propriedade precede aos governos e que estes governos, portanto, não poderiam dispor dela arbitrariamente. Marx criticaria esta a teoria da propriedade de Locke. Ao contrário de Thomas Hobbes, Locke acreditava que a natureza humana é caracterizada pela razão e pela tolerância. Contudo, como Hobbes, Locke acreditava que a natureza humana levava o homem a ser egoísta. Dizia ele, :
Num estado natural, todas as pessoas são iguais e independentes, e todos possuem o direito natural de defender sua vida, saúde, liberdade e bens. O trabalho cria propriedade, dizia Locke, mas é preciso estabelecer limites para sua acumulação, ou seja, a capacidade do homem de produzir e consumir. De acordo com Locke, a propriedade ociosa é um desperdício e uma ofensa à natureza. No entanto, com a introdução dos bens duráveis, o homem pode trocar o excesso de bens perecíveis por bens que podem durar mais, e isto não é uma ofensa à natureza. A teoria geral do valor e do preço de Locke é a teoria da oferta e da demanda, apresentada numa carta a um membro do parlamento britânico em 1691. Oferta é quantidade e demanda é renda. O preço de qualquer produto, dizia Locke, sobe ou baixa na proporção de compradores e vendedores, e o que regula o preço dos bens nada mais é do que a quantidade em relação à renda. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a Muito bem, muito legal, né, esse podcast, né? Nos traz aí informações bem básicas sobre a vida, sobre a filosofia, sobre suas influências políticas, até mesmo no parlamento britânico, né? E John Locke, ele foi um grande defensor da liberdade e também da tolerância religiosa, né, apesar de ter sido reconhecido como um possível investidor em tráfico de escravos, né? Bom, mas o que vale aqui são as suas ideias filosóficas, ok? Muito bem, até aqui tudo certo, né? Eu vou deixar mais uma atividade aí para vocês, que eu estou vendo aí, muita gente ainda não respondeu a essa atividade, então eu vou cobrar muita coisa aí, então, cobrar muita coisa aí. Tudo certo, gente? Sim, tranquilo, muito bem. Ok, beleza. Tudo bem, Denison? Vamos agora para o nosso segundo momento, sobre indústria cultural, né? Eu passei aí uma atividade para vocês. Quem respondeu? A atividade foi o seguinte, né? Produzir um comentário sobre indústria cultural no Brasil. Tudo bem, meu amigo? À medida do possível, tudo bem. Tudo bem, na graça de Deus, né? Jesus é o Senhor, Jesus no comando sempre, né? Ok.
Ok, vamos lá. Vamos entrar agora na aula de sociologia. Eu coloquei uma atividade aí para vocês. Ah, será que vocês responderam? Também, compartilhando aí a atividade. Foi sobre indústria cultural, né? E aí, chegaram a responder? Chegaram a ver? O que foi que vocês fizeram? Indústria cultural. Sociologia. E aí, turma? Respondeu, Raquel, essa? Só não pode falar, né, pra gente. O que foi que você compreendeu? Você poderia dizer pra gente ou digitar aí no chat, o que foi que você compreendeu? Digite, digite. Vamos lá. Além de Raquel, outros também que chegaram a realizar essa atividade que eu passei na aula anterior, poderia aí digitar o seu comentário, né? Sobre indústria cultural. Ok, Raquel. A indústria cultural é um conceito usado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural. Essa é a função da indústria cultural. Alguém compreendeu algo a mais sobre isso? Raquel, um exemplo concreto de indústria cultural. Qual seria esse exemplo concreto? Você digitou isso para a primeira questão, não foi? Para a primeira questão.
Tem o resto. Pronto. Eu queria exemplo, tá? Eu queria exemplo. Televisão, série, filmes, exatamente, essa produção, né, em larga escala, né? Então, recordando aí para vocês, no módulo, coloquem na página, por favor, capítulo 3º, sobre indústria cultural, né? Eu cheguei a explicar para vocês, né, fazer uma introdução sobre indústria cultural. A indústria cultural, ela está ligada principalmente ao que é dominante, né, e nela se fabrica tipicamente produtos e serviços que são colocados como, por ela se fabrica produtos e serviços que são colocados como produtos essenciais, e que servem para gerar lucro para, para a economia de uma nação. Todos os produtos culturais, eles são vistos como mercadoria. Não existe uma tanta diferença aí com o produto cultural, né? O produto da indústria cultural é igual à mercadoria. Não existe uma distinção, né? São iguais. Por exemplo, né? A indústria das novelas, né? Que era muito frequente antes da pandemia, na Rede Globo, simboliza um exemplo claro de indústria cultural, tá? É um exemplo claro de indústria cultural. Outro ponto importante aí, outro ponto fundamental, é, é, marcas esportivas, né? Fazem parte da indústria cultural, né? Produtos esportivos, de modo geral, né? É, a indústria da música, né? Dentro dos seus variados ritmos, a indústria da música sertaneja serve para fomentar a economia, né? Gera muito dinheiro, gera muito lucro, né? Principalmente durante a pandemia, essa indústria cultural, musical, sertaneja, está sendo muito acessada por meio de lives de cantores sertanejos, né? E é claro que eles transmitem ao público a sua música, a sua, a, su, a sua melodia, a sua marca, como também eles servem como, digamos assim, garotos ou garotas propagandas de outras marcas, né? Veja só, o cantor sertanejo, né, bom, famoso,
aqui no Brasil, né? Ele serve para fazer outras divulgações, como, por exemplo, divulgar cervejas, né? A indústria cultural sertaneja serve para vender muita cerveja, né? Isso é importante, isso é muito claro. Outra coisa também, artigos de roupa, né? De roupas de roupa sertaneja ou de roupas para vaquejada, né? O sertanejo também serve ali como um garoto ou uma garota propaganda disso, né? Que outra coisa também os cantores sertanejos servem para divulgar a nós? Que outra coisa, gente? Vocês sabem? Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Tá? Cinema, a indústria cultural cinematográfica é bastante rica, né? A todo momento sai uma série, né? Sai uma série, sai uma nova animação, um filme que o cara faz dentro de uma casa, né? A partir de recursos audiovisuais, né? A partir de recursos computadorizados. O cara faz dentro de casa o filme inteiro, né? Só precisa dos atores para encenar, né? Para representar movimentos. É tipicamente isso. É tipicamente isso. Que coisa, né? Muito legal. E também a gente precisa tomar cuidado, porque a indústria cultural, ela trabalha com prazer, né? E apego demais ao prazer tende a se tornar um vício. Tende, tende para esse lado negativo, né? Para esse lado ruim, né? Até aqui tudo certo, gostariam de falar, gostariam de comentar alguma coisa. Temos aí atividades que não estão sendo respondidas. Coisa feia, né, turma? Não estão sendo respondidas tais atividades, né? Que tal? Vamos para essa atividade aqui, ó. Vamos lá, vamos para essa atividade aqui. Produz um comentário em até 10 linhas sobre indústria cultural no Brasil, baseado nesse link aqui. Raquel, você acessou esse link, você respondeu, você produziu o seu texto. Bacana, né? Foi difícil? Foi difícil produzir o texto? Ou não? Como foi isso? Foi um pouco, né? Mas conseguiu aprender, não foi não? Conseguiu aprender, né? Tá certo. A segunda atividade que eu passei para vocês, eu vou esperar que vocês respondam essa atividade e me enviem por e-mail, tá bom? Eu vou esperar. Posso confiar em todos vocês aqui? Cleive, Denison, Giovanni, Isabela, Cauane, Marcelo, Pedro, Raíssa, Raquel já fez. Posso confiar em vocês? Será que vocês estão acordados aí? Como é que está essa história aí? Isabela falou agora ali, Denison pode, muito bem. Gosto de ver sim, posso, professor, pode sim, tá? A segunda questão, vamos lá, a segunda questão foi tranquila, né? Leia a imagem abaixo e disserte sobre o que significa, o que isso significa para a indústria cultural e cite exemplos sobre essa mentalidade televisiva. O máximo foi de doze linhas, né? Eu passei isso aqui, não foi para vocês? Não foi? Indústria cultural no Brasil, né? Foi essa imagem realmente que eu passei para vocês, não, né? Não, não foi essa imagem, não. Deixa eu pegar aqui. Tá no e-mail. Não foi essa imagem, não, né, Raquel? Foi, exato, exato. Tá aqui do e-mail. É aquele negócio, né? Você copia e cola e aí não vai certo, né?
Tá aqui, foi Jonathan exatamente, tá aqui. Vou colocar para você agora. Pronto. Bom que a gente resolve ao vivo, né, essas coisas. Ah, não foi. Vamos lá, agora vai. Pronto, agora eu consegui aqui. Pronto, pegar essa imagem aqui. Vocês estão me enrolando, viu? Aos pouquinhos vocês estão me enrolando, certo? Estou sentindo aqui enrolação, viu? Rapaz. Pronto, foi essa aqui, né? Foi essa imagem, né? O que foi que vocês escreveram sobre essa imagem? O que foi que vocês escreveram? A cabeça é uma televisão. Eu assisto, penso, imagino, deliro, reflito e incorporo personagens e acabo me alienando, deixo de ser eu pouco a pouco. É assim que acontece para uma mente cabeça de televisão, né? Uma mente cabeçona, né? Ó, cabeça de televisão. Mente cabeça de televisão. Então, o que foi aí que vocês colocaram? Pode ir aí. Vocês podem anotar aí o que foi que vocês anotaram, né? É, pode anotar aí. Vamos lá. Vamos responder essa segunda aí, depois a gente volta para a primeira questão e na próxima aula eu vou deixar uma atividade básica, somente de compreensão de texto, certo? Professor, eu posso falar o que eu coloquei? Quem é que está falando? Espera aí, Raquel. eu não estou ouvindo agora aqui. Ah, Raquel, um prazer, vai lá, fala aí. Uhum. Essa imagem significa para a indústria cultural sobre a televisão, que é muito importante nessa área. E há muito lucro nesse ramo, porque milhares e milhões de pessoas assistem bastante televisão, consomem muito, e isso é ótimo. Quanto mais consumo, melhor. Exemplos disso, Consome, né? Sim, exemplos Sim. disso nessa área são os filmes, séries, seriados, animes, doramas e novelas. Muitas pessoas assistem a séries na Netflix ou em outros aplicativos sem ser de assinatura e não necessitam pagar um valor por mês, como a Netflix, Amazon Prime e muito mais. Foi isso que eu coloquei. Muito bem, gostei do seu texto, né? Aí você anotou alguma coisa enquanto crítica? Enquanto crítica? O que essa imagem critica? Bom, eu gostaria que você acrescentasse aí em seu texto. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Peraí. Muito bem. Eu gostaria que você acrescentasse eu estou digitando aqui. Gostaria que você acrescentasse em seu texto informações sobre o que critica a imagem. Essa é a minha meta. Sobre o que critica a imagem. Tá? Gostaria, Raquel, que você também acrescentasse aí em seu texto. Deixa eu ver aqui. Juliana, está me escutando? Abra o microfone.
pode abrir o microfone. Juliana. Juliana, pode abrir o microfone. Presente. Opa, minha querida, tudo bem? Você realizou essa Tudo. atividade? Segunda Não, questão, não realizou. A não, primeira, você conseguiu a primeira? Que foi o resumo do vídeo. Você conseguiu? não. Também não, né? Gente, temos duas atividades aí, grandes e atividades fortes, né? Que precisam ser respondidas, né? Vamos agora, né? Com base no que foi explicado na aula anterior, com base nas informações do vídeo, com base em informações objetivas, as quais acabei de transmitir para vocês. Vamos produzir um texto contextualizado sobre o que reflete essa imagem. Eu acabei de dizer, né? A mente e cabeça de televisão, a mentalidade do ser humano que segue, que pensa e que age conforme os ditames, ou ilusões da televisão, né? É, é bastante cultural, né? A televisão, assistir a televisão é algo cultural, né? Que prende as pessoas dentro de casa, né? E pela qual muita gente, ao assistir, porque hoje televisão ela é acessada, né? Pelo celular, né? Termo que a gente usa muito, né? Até o termo assistir tá, aos pouquinhos vai ficar lá, né? É, a mente e cabeça de televisão é basicamente a mentalidade que nós, digo nós, né? Porque de fato, eu já passei por isso. Nós adotamos. É, por quê? Quando nós assistimos a televisão, nós nos deparamos com variados tipos de programa televisivo. E dentro desses programas televisivos, existe uma linha de é, existe uma linha de trabalho, né? Como também existe uma certa linha de opinião, e acaba mexendo com a gente, né? Geralmente há redes de televisão, como aqui no Brasil, né, que trabalham com uma linha ideológica, que nós já sabemos, né? Além disso, existem na televisão, como programa, novelas. E as novelas acabam, digamos assim, internamente, ou mesmo sem o cidadão perceber, acaba internalizando, por meio de personagens, a opinião da personagem em você, a conduta da personagem em você, e acaba também influenciando por meio do jeito de falar, né? Quantos personagens aí que criaram bordões, né? Acabou caindo na boca do povo, né? E esses bordões, muitas vezes, podem ser vistos como uma lição de vida, né? Você quer um exemplo? Eu não sei bem o nome da novela, né? Mas durante um tempo, né? Eles lançaram um bordão que foi uma música da banda Calcinha Preta, né? Que diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Foi um trecho de uma música, que acabou se tornando um bordão, uma frase recorrente no dia a dia, né? Que fica na boca das pessoas, né? E esses bordões repetidos, o tempo inteiro, acaba se tornando uma espécie de filosofia, uma espécie de filosofia de vida, né? Ou de um fio condutor pelo qual nós podemos nos guiar. Vocês estão entendendo aqui? Denison, você lembra de algum bordão, de algum personagem
que chamou bastante atenção e que ficou aí na boca da galera, na mentalidade do povo. Você lembra? Algum personagem de novela da Rede Globo que chama muita atenção? Ou vamos dizer o seguinte, né? Algum personagem algum participante do Big Brother Brasil, né? Que acaba influenciando com a sua personalidade, né? Captando fãs, captando fãs não, hoje tem um nome que é igual a fã, né? Seguidores, captando seguidores. Vocês conhecem algum? Hein? Algum personagem de novela? Personagem de novela que influenciou algum participante que influenciou, são coisas, né? São coisas adquiridas, né? As influências são adquiridas pela televisão, né? Juliette, o que foi que Juliette influenciou? Quem é ela? O que é que ela é? Ou foi só mesmo escolher uma pessoa, gostaram muito dela pela personalidade? Me diga um traço da personalidade dela. Por que as pessoas gostaram dela? Eu não sei, porque eu não assisto, né? Ah, o filme do Alto da Compadecida, né? O Chicó, exato. Não sei, só sei que foi assim. Isso pega, né? Isso aí é uma forma de justificar a ignorância, né? É uma frase que é usada para justificar a ignorância, né? E para não apostar, é, é uma coisa que serve para selar uma espécie de sabedoria, né? Não sei, eu só sei que foi assim. A pessoa justifica a ignorância, e justifica também a sabedoria por falar isso. É um bordão muito. É um bordão do Chicó, né? Que ficou aí na boca do povo. Quando a gente não sabe, diz, eu não sei, só sei que foi assim. E é uma frase bastante profunda, né? Por exemplo, trata da criação da vida, né? Ou é, quando se trata da criação do primeiro ser humano, né? São coisas que a gente não sabe responder, né? Questões metafísicas que precisa de todas as ciências possíveis e até ainda ciências que precisam ser construídas, né? Para se descobrir, né? A origem da vida, ou os primeiros indícios de vida, né? Bom, se você me perguntar, eu não sei. Eu só sei que foi assim, eu só sei que o ser humano é assim. Alguém complicado, um indivíduo complicado. É muito engraçado, né? Exato. É muito engraçado. Então, para mim, Marcelo, esse filme aí, O Alto da Compadecida, é um dos melhores filmes que eu já assisti. E filme brasileiro, né? Foi um dos melhores filmes. Já assisti 3 vezes. Muito bom. E é baseado em uma obra, né? Do Ariano Suassuna, feita em 1950, né, lançada em 1950, isso. Para você ter ideia, né? O cara demorou mais de 50 anos, mais de 40 anos, né? Para passar para virar filme, para se tornar filme. Ok, e aí, estão produzindo o texto? Então, estou aqui na segunda questão, viu? Seria uma questão de casa, mas agora vocês estão na questão de aula, viu? Questão de aula agora, vamos lá. Raquel já me falou, ok? Quem for terminando, por favor, abra o microfone, vamos conversar aqui um pouquinho, ok? Marcelo, terminou seu texto aí, Marcelo?
Foi que você colocou, Marcelo? Cleive, está na sala, Cleive? Mas eu estou perguntando, Adila, se você respondeu no caderno, 12 linhas no seu caderno. Era uma atividade para ser enviada por e-mail. Só a única pessoa que respondeu a essa atividade, é, tanto de filosofia quanto de sociologia, que foram enviada por e-mail, foi Raquel até agora, né? Você entendeu? Eu não quero que você só responda no chat, né? Eu quero que você responda no caderno e me envie. Olha, Marcelo está sendo sincero aqui, né? Isso é bom. Mas, Marcelo, vamos responder essa segunda aí, tá bom? Vamos lá. Alguém terminou? Eu não quero só que vocês observem a explicação, tirem um print, escreva no chat, porque isso já foi suficiente. Não. Eu faço questão de enviar atividades por e-mail a fim de obter retorno, né? Eu quero um retorno de vocês. Essa é a minha função, certo? Quero obter um retorno. Denis, respondeu, Denis? Ainda não, tá bom. Eu vou esperar só 8h27, né? Eu vou esperar 3 minutos. Certo, gente. Ok, ok, ok. Certo, entendido. Tá bom. Tá bom, tá bom. Entendido. Vá mais um minuto para terminar.
Lá, mais um minutinho. Ok, entendido, entendido, ok. E aí, terminaram? Terminaram? Vamos lá?
E aí, gente, vamos lá. O que foi que vocês colocaram aí? Quais são os apontamentos? Então, temos duas atividades aí, praticamente todas as duas atrasadas, certo? E que precisam ser respondidas, certo? Eu vou deixar uma atividade de casa, eu estarei enviando daqui a pouquinho, tá certo? E na próxima aula eu volto com, além dessas atividades atrasadas, essa questão, a primeira questão, a segunda questão, eu vou deixar 3 atividades também para serem respondidas, eu também volto com elas e as respondo aqui em sala de aula, ok? Alguém, por favor? Vocês estão me escutando? Os outros estão escutando? Os outros estão vindo? Estão me vendo? Estão ouvindo? Tem muita coisa aí mesmo. Viu, Adila? Vamos responder, certo? Ok, muito bem. Vou fazer o fechamento aqui da nossa aula, né, indústria cultural. Eu vou querer que vocês leiam na apostila, né, isso eu vou deixar aqui pelo chat, informações sobre indústria cultural e cultura de massa, tá certo? Então, indústria cultural, anotem aí a minha agenda de sociologia. Vale lembrar que eu estou à disposição para receber essas atividades por e-mail, ok? Fazendo outra atividade aí para vocês, tá bom? A agenda, temos aí 3 agendas, 3 atividades, ok? Que precisam ser respondidas, certo? Isso é importante, viu? Hoje, as atividades de sociologia, eu vou colocar no e-mail,